Fala galera, beleza? Mais um vídeo aqui. Publicada lei que muda regras para pagamentos de perícia judicial em causas envolvendo o INSS. Não haverá mais cobertura da perícia para quem não for considerado hipossuficiente financeiramente. O que é isso? Significa que, a partir de agora, aquelas pessoas que entrar com ação judicial contra o INSS pedindo algum benefício, seja assistencial ou aquele benefício previdenciário, auxílio doença, auxílio acidente ou até mesmo uma aposentadoria por invalidez, se a pessoa tiver condições de pagar aquela perícia judicial lá que quando o juiz nomeia um perito para estar realizando a perícia, se for considerado que você tem recurso para estar pagando aquela perícia, você que vai ter que pagar aquela perícia. Não vai ser pago mais como era antes. A não ser que você não tenha recurso mais para estar pagando a perícia. Na verdade, normalmente quando a pessoa entra com ação contra o INSS, já é porque o cara não está na situação boa. O cara tá afastado, doente, com problema de saúde, não pode trabalhar e pedir um benefício lá no INSS e foi negado muitas das vezes injustamente e a pessoa entra com uma ação judicial. Imagina aí, no momento mais difícil da vida da pessoa, que a pessoa não tem condições de trabalhar. Isso é triste. Imagina o cara tá doente, não pode trabalhar com problema de saúde e tipo, é direito do cara receber o benefício porque ele paga o INSS para isso, para uma situação dessa. Aí a pessoa já não tem recurso nesse momento. Como que o cara vai pagar a perícia? Aí, tipo, agora, conforme essa lei aqui, se a pessoa entrar com ação, como eu já falei, contra o INSS, se for comprovado que a pessoa tem recurso para estar pagando, você que vai ter que pagar a perícia para o perito estar te avaliando, perito judicial. Aí, se você não tiver recurso, como sempre era antes, aí paga aquela perícia para estar realizando com você. Vai falar não, que agora com essa nova lei, o executivo, o governo vai estar pagando a perícia para aquelas pessoas que não têm condições de pagar. Na verdade, não é o governo que paga, o governo libera o dinheiro. Quem paga é você, é o trabalhador que paga imposto, não é o governo que paga perícia. Esses dias eu vi a pessoa falando de assim, que agora é o executivo, o governo que vai pagar o recurso para estar pagando essas perícias judicial para aquelas pessoas que não têm condições de estar pagando. No meu pensamento, a verdade é essa, não é o governo que paga, não é o governo que paga. O governo libera o recurso para estar pagando, mas quem paga é o trabalhador, o pagador de imposto que paga. Porque não tem como cair dinheiro do céu, não. O dinheiro é daqueles impostos que fica lá e paga uma situação dessa, para quando acontecer um negócio desse, tipo assim, tem aquele recurso lá que é liberado para isso. Aí paga, liberado para pagar o perito judicial para estar realizando a perícia. Beleza? Então, ó, aqui, ó, o presidente da República, Jair Bolsonaro, sancionou lei que muda as regras do pagamento de honorários periciais nos processos que envolvem o INSS, no caso de benefícios assistenciais e periciais, e previdenciários por incapacidade. Número da lei 14.331/22. Foi publicada no Diário Oficial da União. Então, significa o que isso aqui? Porque é lei, já está em vigor essa lei. Tanto foi aprovado na Câmara dos Deputados, passou pelo Senado e teve assinatura lá, que por último tem assinatura do presidente da República. Então é lei agora. Como eu já falei, a pessoa entrou com ação judicial contra o INSS. Se for considerado que a pessoa tem recursos para estar bancando, por exemplo, aquela perícia, se a pessoa, no final do processo, perder o processo, a pessoa vai ter que bancar. A não ser que a pessoa ganhe o processo e se ela tiver recurso para pagar, mas se ela ganhou, ela não vai pagar. Mas se ela perder,
o processo, ela vai ter que pagar se ela tiver recurso. Lembrando, se a pessoa tiver recurso para pagar. Na minha opinião, mesmo que a pessoa tiver recurso, no caso, não, eu acho, tipo, no caso é uma lei agora que não tem para onde correr, é lei, tem que cumprir, lei se cumpre. O cara questiona, como eu estou falando aqui, na minha opinião, eu não concordo nesse ponto de vista aqui, mas a lei tem que ser cumprida, lei não pode ser questão, pode ter desacordo, tipo assim, o cara fala, não concordo, tal, mas tem que cumprir, lei é lei, então, agora para frente é lei. Como eu estava falando, que eu não concordo por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha recurso, sei lá, o cara entrou com, perdeu lá no INSS, foi negado o benefício, entrou com ação judicial. Por exemplo, aí essa pessoa tem recurso para pagar. No final do processo, se for considerado que essa pessoa tem recurso, se ela perder, no caso, se ela ganhar, tudo bem. Mas se ela perder, ela vai ter que pagar, se a pessoa tiver recurso para pagar. Mas eu, como eu estou falando aqui, eu acho que não é justo. Lógico que agora é lei, como eu já falei, vai ser cumprida assim. Mas não é justo por quê? Desde que mesmo que a pessoa tenha recurso para pagar mais, essa pessoa, ela paga o INSS, lógico, se ela for atrás de um benefício lá no INSS, porque ela não pode trabalhar e ela paga o INSS. Só que o INSS negou o benefício dessa pessoa e ela entrou na ação judicial. Mesmo que essa pessoa perda o benefício, qualquer pessoa, mesmo que a pessoa perda o benefício também lá na justiça com ação judicial, isso não significa que a pessoa não está com problema de saúde, não significa. Por quê? Porque tem casos que o INSS nega o benefício da pessoa dentro do INSS, a pessoa entra com ação judicial e perde lá, seja em primeira instância, segunda instância, e aí depois o cara entra com um novo pedido dentro do INSS, do zero, e às vezes tem um benefício aprovado mesmo dentro do INSS, sendo que já aconteceu tudo isso, essa situação de ser negado lá e na justiça. Por isso, isso não quer dizer que se a pessoa perder dentro do INSS e uma ação, através da ação judicial também perder, e no caso, se a pessoa tiver recurso, vai ter que pagar, mas isso não significa que a pessoa não tem um problema de saúde, no meu ponto de vista, porque tudo depende da tua documentação que tu vai apresentar perante o INSS para tu conseguir um benefício e perante uma ação judicial também. Vai depender também da posição do dia que o perito for te avaliar. Às vezes a perícia é tão rápida que o perito ele, tipo, não consegue identificar, às vezes, o problema de saúde ali, tipo, comparação. Problema de saúde até, às vezes, consegue identificar, porque através de exame isso é fácil de ser identificado, mas ele não consegue, no momento, às vezes, ali, identificar que você não tem condições de trabalhar na sua área, aí, por exemplo. Então, esse benefício é negado. Como eu já dei exemplo aqui em outros vídeos que eu postei, de pessoas que teve o benefício negado no perito, através de uma avaliação dentro do INSS, o perito lá do INSS avaliou e negou o benefício, e a pessoa esperou 30 dias, isso aí é fato, de pessoas que eu conheço, é caso real que aconteceu. E a pessoa esperou 30 dias, pediu um novo pedido dentro do INSS, noutra agência, no caso foi avaliado com outro perito, e a pessoa teve o benefício concedido, aprovado. Então, isso significa que se o perito negar o teu benefício, não quer dizer que você não esteja incapaz para o trabalho. Isso não significa. É ali no momento, a perícia às vezes é tão rápida que o perito não consegue identificar teu problema ali, tua incapacidade para o trabalho, e às vezes nega o benefício. Às vezes você passa com outro perito e tem um benefício aprovado. Você entendeu? Isso por isso que eu estou falando aqui que eu não concordo com essa questão que se a pessoa agora perdeu o processo judicial contra o INSS, se a pessoa tiver recurso para estar bancando esse processo, a pessoa vai ter que pagar, entendeu? No caso, se a pessoa não tem. Então, eu acho que no meu, eu vejo assim que isso pode pensar assim. Algumas pessoas podem até achar assim, eu perdi o benefício, eu pedi o benefício dentro do INSS e perdi. Agora eu estou com medo de entrar com ação judicial e perder e ter que pagar. Às vezes a pessoa pode ter recurso para pagar, né? Aí às vezes a pessoa não vai nem entrar com pedido de ação judicial com medo de ter o benefício negado e ter que pagar, no caso se tiver condições de estar pagando. Então por isso que eu acho que isso não seja justo com essas pessoas. Eu acho que
90% ou mais das pessoas que entram com ação contra o INSS não tem condições de estar pagando esse benefício e vai ter que o governo liberar esse dinheiro para estar pagando o perito, a perícia lá, porque a pessoa não vai ter condições. Imagina aí se o cara está sem receber da empresa, porque ele está com problema de saúde, não está recebendo do INSS, como que a pessoa vai pagar? Não tem como, então tem que ser paga. Como no caso a lei aqui obriga ser liberado esse recurso para estar pagando se as pessoas não tiver condições de estar bancando o processo ali, mesmo que a pessoa perda. Se ela, mesmo que a pessoa perda, se não tiver condições de pagar, ela não, quem vai bancar, é o governo que vai liberar esse recurso. Tanto já foi aprovado na Câmara dos Deputados, como pelo o Senado também, e teve a assinatura do presidente. Então, já entrou em vigor, já é lei, agora da hora para frente. Repetindo, a pessoa entrou com processo contra o INSS judicial, no caso, e no final do processo, se ela perder e for comprovado que ela tem recursos para bancar o processo, ela vai ter que pagar. Agora, no final do processo, se a pessoa perder e se ela não tiver recurso para pagar, fica isento de estar pagando, porque ela não tem recurso para pagar. Aqui também, ó, a lei determina aos autores da ação, no caso a pessoa que entrou com ação contra o INSS, a antecipação dos valores da perícia se tiverem recursos para tanto. Ó, veja aqui, ó, como eu estava falando, se a pessoa tiver recurso para estar pagando, ela já vai ter que antecipar esses recursos, no caso o valor lá da perícia, porque a perícia é o seguinte: sem com ação judicial contra o INSS, aí ali depois que o seu projeto ali, o seu processo ali for lançado no sistema e tal, e o juiz ter acesso ao processo ali e tal, aí ele vai nomear um perito judicial da confiança do juiz para estar realizando aquela perícia com você. Aí, como eu estava falando, se a pessoa tiver recursos, falando aqui para ficar mais fácil de entender, se a pessoa tiver dinheiro para pagar aquela perícia, a pessoa já vai ter que pagar, vai ter que liberar esse recurso. Aí, no caso, se a pessoa não tiver o recurso para estar pagando, como eu estava falando, se a pessoa não tiver, o governo tem que liberar aquele dinheiro para pagar o processo. Se não tiver, aí no final do processo, se a pessoa ganhar, tanto se a pessoa que tiver recurso como aquela que não tem, se ganhar, beleza. Mas se perder, no caso a pessoa não tem recurso, não paga nada, não tem dinheiro para estar pagando. E se a pessoa perder, se tiver, tem que pagar. Então é aqui, ó, como eu já falei, ó, não haverá mais cobertura da perícia para quem não for considerado hipossuficiente financeiramente. No caso aqui significa que se não haverá mais cobertura da perícia para quem não for considerado, aquelas pessoas que não tiver, que for considerado que a pessoa tem dinheiro para estar pagando a perícia, a pessoa não vai ter mais cobertura, o governo não vai liberar mais dinheiro para estar pagando essas perícias, se a pessoa tiver condições de estar pagando. Aí aqui, ó, importante aqui, ó, inclusive em ações pedindo benefícios assistenciais, por exemplo, o BPC Loas, que às vezes a pessoa tem um benefício negado na justiça, entra com ação judicial contra o INSS, e a pessoa com benefícios assistenciais e a pessoa com deficiência. Aí aqui também, ó, ou benefícios previdenciários por incapacidade laboral. Então quer dizer que tanto aquelas pessoas que entram com ação judicial quanto o INSS, pode ser benefício assistencial, por exemplo, BPC Loas, e tanto aquelas pessoas também, como eu já falei, que entrar com ação judicial contra o INSS, por exemplo, benefício, pedir uma aposentadoria por invalidez, um auxílio acidente, um auxílio doença, porque muitas das vezes, como eu sempre falo aqui, é negado pelo INSS injustamente, seja lá
por a perícia ser muito rápida. Às vezes o perito lá do INSS, não é que o perito do INSS tem culpa, é porque também muitas das vezes a pessoa tem que ser justa também. Por quê? Porque o perito ali, ele trabalha, tipo, vamos dizer assim, ele trabalha por, entre aspas, para o governo, né? Para o INSS. Então, ele tem que fazer tantas perícias ali no dia, entendeu? Por isso que as perícias é tão rápida, é muito rápida. 10, 15 minutos ali, por exemplo, e já sai, já entra outra pessoa. Por quê? Por exemplo, o perito tem tantas perícias, vamos um exemplo aqui. Só um exemplo que eu estou dando, 15, 20 para fazer por dia. Então tem que ser bem rápido, entendeu? Às vezes não é nem culpa do perito de te avaliar tão rápido, é porque tem que estar avaliando vários no dia, várias pessoas, entendeu? No caso, teria que ter mais, na minha opinião, teria que ter mais perito para fazer mais perícias. Por exemplo, você entrar na sala ali e levar, sei lá, a perícia meia hora, 40 minutos, ou até uma hora para te avaliar. Eu acredito se fosse acontecesse isso, tipo, tivesse uma avaliação bem caprichada mesmo, sei lá, levasse aí até uma hora, tipo, examinando você, tipo, do pé à cabeça mesmo, tipo, exame, tudo, laudo, examinar você fisicamente e tal. Eu acredito que menos pessoas teriam o benefício negado, mais pessoas teriam o benefício aprovado, porque realmente seria comprovado que a pessoa não tinha condições para o trabalho. Como muitas das vezes é negado no INSS, e através da ação judicial a pessoa consegue. Então significa que o INSS negou injustamente o benefício. Então aqui, ó, aqui, ó, importante aqui, ó, isso aqui, ó, as perícias realizadas entre 20 de setembro de 2021 e a data de publicação da futura lei seguirão as novas regras. Isso aqui é importante. A partir de setembro de 20 de setembro de 2021, no caso ano passado, nós estamos em 22, nós estamos em maio de 2022, até a partir de 20 de setembro até a publicação dessa lei, no caso que foi agora, então de 20 de setembro para frente, 20 de setembro para frente, essas regras, tudo que eu falei aqui, as perícias que foi realizada entre 20 de setembro de 2021 para frente, entra nessa nova regra aqui. Repetindo, para ficar bem esclarecido, se a pessoa entrar com ação judicial contra o INSS, seja pedindo qualquer benefício que for, assistencial, aquele benefício previdenciário, por exemplo, auxílio doença, auxílio acidente, aposentadoria por invalidez, se for comprovado que a pessoa tem recursos para bancar o processo, no final do processo, se a pessoa perder, a pessoa vai ter que pagar. Agora, se a pessoa, mesmo que a pessoa perda, se no final do processo ela não tiver condições de pagar, aí ela não paga. Beleza? Espero que você tenha entendido aí. É uma notícia que, na minha opinião, é lei agora que vai ter que ser cumprida, porque lei, como diz o ditado, lei não se discute, cumpre a lei, mesmo que a pessoa discorde. Mas eu discordo, por exemplo, porque eu acredito que você também discorda, você aí que paga seus impostos, você que paga o INSS certinho todo mês aí, quando precisa de um benefício, tem um benefício negado. Então, agora é regra. Isso aqui, agora, a partir de setembro de 2021, quem fez perícia a partir de dia 20 de setembro de 2021, entra nessa regra aqui. Agora, se você perdeu no INSS, pode entrar lá com ação judicial, você tem grande chance de ganhar. Não quer dizer que você vai ganhar, mas tem grande chance de ganhar. É mais fácil você ganhar com ação judicial do que lá no INSS. E se a pessoa tiver a documentação comprovando seu problema de saúde, mesmo que você perda em primeira instância ali e tal, mas você pode recorrer em segunda instância e pode ganhar também. Beleza? Espero que você tenha dado para você entender aí. Espero que sempre vou estar trazendo vídeo aqui com informação que possa te ajudar, te agregar para você ficar sempre informado. Beleza? Se inscreve no canal ainda se você ainda não for inscrito. O YouTube está recomendando o vídeo para outras pessoas. E vai ajudar mais pessoas. Sempre é bom você ficar informado de seus direitos, tudo. Beleza? Fica com Deus. Boa sorte para você aí que está nessa luta, tentando conseguir um benefício. O que eu tenho que falar para você é que não desista. Porque
como eu falei aqui, é um direito seu, é um direito meu, é um direito daquelas pessoas que pagam o INSS já para isso, para quando você tiver, não tiver condições de trabalhar com problema de saúde, porque ninguém, como eu sempre falo aqui, ninguém quer ficar doente em casa. A coisa melhor que tem a pessoa trabalhar e ganhar o seu sustento ali para sustentar a sua família, mas infelizmente ter problema de saúde é uma coisa que pode acontecer com qualquer pessoa, não escolhe aquela pessoa, problema de saúde, não escolhe, pode acontecer com qualquer um. Então, quando a pessoa está com problema de saúde que não pode trabalhar, é direito da pessoa receber aquele benefício, seja ele qual for, que te dê direito, quando a pessoa paga o INSS. Beleza? Fica com Deus, boa sorte para você aí e até o próximo vídeo.